Aqui uma coisa também muito forte é confiança. Para eles contratarem alguém, então eles precisam ter uma referência de outras pessoas, ou ele conhecer essas pessoas. Então foi o meu caso, eles ligaram para o meu amigo, perguntaram como que eu era, tal, como que era o dia de trabalho, para poder contratar. Porque eles confiam muito. A relação primordial ali é a confiança. Se você quebrar a confiança, cara, aí acabou tudo. Fala pessoal, bem-vindos ao mais um Tudo Pro Alto e hoje eu aqui, Gabriel Rubens, conversando com o Alex Almeida, de lá da Noruega, mais precisamente da cidade de Odda, no condado de Vestland. É isso, Alex, tudo bem? É isso, exatamente. Estamos aqui em Odda, no condado de Vestland, que literalmente são as terras do oeste, né, aqui na Noruega. Tô aqui, eu cheguei em janeiro, então tem alguns meses aí, não sei exatamente quantos, janeiro aí tem mês 10, 9 meses aqui, curtindo a Europa. Tô feliz aqui por enquanto que a gente tá vivendo, né? Tô bem feliz de participar do podcast, meu primeiro podcast que eu participo, então muitas novidades, muitas coisas pela primeira vez esse ano. Boa. Então, acho que seria legal tu dar uma introdução, né? Já dizendo que você é tech lead, né? Aí, e foi pra aí com duas missões, né? Tu comentou que é de ajudar a empresa a crescer aí e de ver o maior número de EPs possíveis. Então, no final, a gente vê se tá conseguindo. Sim. Pois é, cara, então falando sobre mim, sou Alex, né? Eu tenho experiência mais ou menos de 15 anos, mais de 15 anos trabalhando com desenvolvimento de software, né? E eu passei por front-end, back-end, já trabalhei com desenvolvimentos mobile, mas antes de ser Android e iPhone era Windows CE, bem ruim. Aí tive uma experiência também trabalhando com Scrum Master num período, numa empresa que trabalhei por muito tempo, no setor de financeira. E como tech lead tenho trabalhado nos últimos 5 anos e vim para cá para uma empresa aqui de software como serviço, que o meu objetivo era, tipo, cara, eles precisavam de alguém mais para tocar a parte técnica, de repente ele também ajudar na parte de projetos, precisava de alguém que já com experiência, para ali lidando com o time, com as demandas e tudo mais. Eu falei, beleza, tipo, era uma coisa que eu tava procurando mais por desafio, assim, tipo, pô, como é que é trabalhar numa empresa que tá começando a crescer agora, né? É a empresa que tem mais financiamento bootstrap, não tem investidores grandes, então o cara foi pondo a grana dele ali, gerando as coisas e fazendo a empresa crescer, e agora tá precisando de um braço de alguém de tecnologia para dar uma expandida aqui, né, na região da Escandinávia e depois na Noruega. Então esse é o objetivo 1. Objetivo 2, eu falei, pô, quero ir para a Europa porque lá tem muito... Eu sou fã de Fórmula 1, né, assisto Fórmula 1 desde criança. Criança mesmo, tipo, eu tinha uns 6, 7 anos, comecei a assistir Fórmula 1 meio que sozinho, não sei porquê. E sempre foi uma paixão. E eu falei, cara, ir para a Europa, eu vou estar ali perto dos principais GPs ali da Europa, né, Inglaterra, Bélgica, Espanha. Então eu falei, bom, casa as coisas aí, então quem sabe... Eu pensei, era uma boa alternativa ir, não exatamente para a Noruega, né? Nunca pensei em ir para a Noruega, mas acabei parando. Então, vamos entrar nessa parte de tu nunca pensou em ir para a Noruega e acabou indo para aí, e ainda mais numa cidade pequena, né? Cidade bem pequenininha. Uma cidade pequena. Cidade de Odda. Isso. Então, como que surgiu isso? A empresa te chamou, tu estava procurando, não na Noruega, né? Mas estava procurando algo na Europa já? Eu acho que é uma dica que eu dou, né? Entrando em parte de dicas, mas assim, quando você quer fazer alguma coisa, é importante que algumas pessoas em torno de você saibam um pouco daquilo. Não tudo, detalhe, mas você comunique seus desejos, né? Então, eu já tinha viajado para o exterior uma vez, em 2012 foi a minha primeira viagem, fui para os Estados Unidos, fiquei lá uns 30 dias e com um amigo meu e falei, cara, tipo, exterior, para mim era uma coisa meio impossível, mas acabei indo, né, por impulso desse meu amigo. E achei super legal, falei, pô, bacana, né, um outro país, uma cultura diferente, tudo diferente. Voltei pro Brasil e eu falei, beleza, foi uma viagem de lazer, turismo. Mas aí, passado um tempo, eu fiquei com essa mosquinha, essa abelhinha, né, atrás da orelha, fazendo, viaja para outro país agora.
Aí eu voltei, depois eu tinha ido pra Califórnia, fui pra Nova York, falei, pô, legal, mas é meio que uma cidade grande. Eu sou de São Paulo, capital, né? Não que eu nasci lá, mas eu passei boa parte do tempo ali. Aí depois de um tempo viajei pro Chile, viajei pro Canadá, e aí quando eu voltei do Canadá, falei, cara, acho que Canadá parece um bom lugar para trabalhar, né? O mercado é aquecido de TI, né? O mundo todo é aquecido, mas o Canadá parece um destino legal, porque assim, eu achei legal os Estados Unidos, mas não me via morando ali. Eu falei, o Canadá é um país que tem bastante natureza, eu fui para Vancouver, e Vancouver ali, a região, cara, é muito bonita, né? Tem as montanhas, tem o litoral ali, é tudo bonitinho, tudo natureba, mas tem a parte da cidade. Falei, pô, bacana. E na época eu tava namorando, né, com a minha atual esposa, e a gente foi para lá para fazer um intercâmbio. Mas qual que é a minha ideia? Minha esposa, ela não gosta muito de país frio, né? Ela gosta do Brasil, praia, essas coisas. Aí eu tava tentando desmistificar, né, o lance, porque eu falei, eu queria morar no exterior, mas obviamente eu queria ir com ela. Não queria falar, cada uma pro seu lado e pronto, né? Falei, não, vamos junto. Eu queria tentar buscar ali, desmistificar o lance de morar num país frio, vai ser frio o tempo todo, né? Ou você vai ficar congelando, porque em São Paulo, no Brasil, a maioria das casas não são preparadas para o inverno, né? Então, quando bate 6, 10 graus, Sim, cara, sim. está picolé na sua casa. E não é a realidade em países que já estão acostumados a viver com isso. Então a gente foi, passou um mês, ela falou, não é tão mal, né? Dá pra ver, porque você pega um ônibus, tá quente, você entra dentro dos prédios públicos ou qualquer prédio, tá Sim, quentinho, sim. então o frio é só um pequeno momento ali, que as roupas também da região são preparadas para isso, né? Sim. Diferente do Brasil. E aí nisso, eu dei uma convencida nela. Bom, então isso era mais ou menos 2019, então 2020 a gente casou, e eu falei assim, bom, eu quero mudar, quero trabalhar em outro país. Fiz lá uma lista de 2 países. Canadá era o primeiro e Portugal era o segundo. Não, assim, tipo, Portugal porque o pessoal fala português, a gente conhece bastante gente que foi para Portugal. Então eu tava nessa lista aí, 2 países, e eu tava me preparando. Eu falei assim, ó, 2021 a gente vai, né? Então eu já tava procurando algumas vagas no LinkedIn, preparando melhor o meu inglês, né? Preparando para as entrevistas e tal. E aí, eis que conversando com um amigo meu, ele falou, cara, tem um amigo meu, esse meu amigo ele mora na Suécia, né? Um outro amigo dele se mudou para Noruega e ele falou assim, eles estão procurando um tech lead para a empresa e aí, você não tá a fim de conversar com eles? Né? Falei, tá, Noruega, conheço zero, né? Vamos ver. E aí, qual que é a cidade? Falei, Odá. Falei, Odá, que nome engraçado, né? Tipo, ó, deixa eu ver quantos quilômetros é de Oslo, né? Putz, é muito longe de Oslo. Porque a minha única referência de Noruega é Oslo. Não conhecia mais nenhuma outra cidade. Bom, vamos ver. Aí eu conversei com o pessoal e, assim, aqui tem uma carência muito grande de pessoas de tecnologia, assim como qualquer outro lugar, mas acho que aqui como é um país pequeno, vários países da Noruega, ou vários países da Europa são pequenos, assim, no sentido de, principalmente aqui no norte da Europa, tipo 5 milhões de habitantes. E aí você pega essa escala e sai das grandes cidades. Então você vem para Oda, tipo, 7 mil habitantes. Onde você vai achar gente para trabalhar, né, aqui? Então foi meio que assim, eles tentaram me convencer, assim, mostrando toda a natureza da região. É um lugar muito bonito aqui, né? Tem, para quem gosta de fazer hiking, quem gosta de esportes de tanto fazer esqui, porque aqui tem estações de esqui super perto, mas para quem gosta de fazer hiking, andar muitos quilômetros na mata, porque aqui é tudo uma floresta, ele falou assim, cara, e aquelas visões bonitas dos fiordes, do mar correndo, então só mostrando aquelas fotos, cara, caraca, né? Tipo, é tipo morar num quadro, tá ligado? Um quadro daqueles que Sim, se vê sim. assim bem bonito, com floresta. Bom, eu acho que eu já estava querendo sair da cidade, né? Eu morei muito tempo em São Paulo, estava meio cansado tanto do trânsito quanto daquela pressão toda de muita gente, muita coisa, muito barulho. Eu tava procurando uma coisa mais tranquila para mim, para minha família, né? Tipo, minha esposa. Eu não tenho filhos ainda, a minha ideia também de vir para cá era por conta dos filhos. E foi isso que motivou a vir aqui para Oda e entrar nessa empresa que a gente faz
softwares mais para a indústria, né? Que tem bastante indústria na região. Então, foi isso que deu uma motivada, falou assim, beleza. E foi isso, por enquanto, para vir para cá, né? E nessa empresa que você tá, já tem bastante estrangeiros ou tu começou a abrir a porta aí? Então, essa empresa, na verdade, não é exatamente ela, mas uma empresa, vamos dizer, próxima, muito próxima. Como é que funciona o negócio aqui? O pai do meu chefe, ele tem uma empresa aqui na Noruega, não sei se você sabe, mas o carro-chefe é óleo e gás, né, das indústrias aqui na Noruega. Então, essa empresa que o pai do meu chefe trabalha, que é dono, ele fabrica peças de precisão para transmitir, passar lá os gases ou passar o óleo submarinamente, né, tipo, por debaixo da água ali, né? E por vender essa tecnologia, vender peças, eles têm um contato com o pessoal da Petrobras no Brasil. Então, acabou de ter uma colaboração Brasil-Noruega nesse sentido, de alguns profissionais da Noruega virem para o Brasil, do Brasil irem para a Noruega. Então, nessa empresa já tem alguns brasileiros trabalhando. E aí, o filho da nossa empresa fundou uma empresa de software para trabalhar aqui, e ele já tinha uma boa recomendação, né, de características de brasileiros, que são pessoas espertas, gostam de trabalhar e tudo mais. E falou assim, pô, esse meu amigo lá conhecia um outro brasileiro lá e falou assim, ó, de repente você não conhece um outro brasileiro ali, né, que você possa entrar em contato e trazer eles para cá, e foi assim que chegou. Então na empresa basicamente ela é pequena, internamente a gente tem 6 funcionários e mais 6 que ficam na Índia, que é a maior parte do desenvolvimento, né, com as pessoas que eu falo mais. Então a gente tem 6 desenvolvedores na Índia, 6 ou 7, vai variando um pouco conforme as demandas. E a gente tem uma galera que são basicamente todos noruegueses. E eu sou brasileiro e tem mais um cara que trabalha ali com gestão de projetos que também é brasileiro. Então são 2 brasileiros, mais uns 5 noruegueses, mais uns 6 indianos. Entendi, tá bom. E como que tá sendo trabalhar com eles aí, sendo o único brasileiro? Tu chegou, né? Primeira experiência internacional, porque tu foi pra viagem só. E tu trabalhou um tempo remoto primeiro, né, pra eles? Ou tu já foi direto? Só começou a trabalhar quando chegou lá? Não, sim, é verdade. Eu trabalhei um tempo remoto, porque tudo isso aconteceu mais ou menos em julho de 2021. Isso. Então foi quando eu entrei lá. E, obviamente, assim, tinha várias questões. Eu iria me casar no final do ano, então não queria me mudar logo. Eles até colocaram uma pressãozinha, tipo, você já não quer vir pra cá? Eu falei, putz, cara, sempre eu vou me casar. Isso, né? Então, sempre fazem isso, você não quer vir, você não quer vir. Eu falei, não, tem como trabalhar remoto, eu vou me casar agora. Aí depois, tipo, eu me casei em setembro, e aí já era próximo do final do ano. Eu falei, pô, ainda queria passar o Natal com a minha família e tal. Eu negociei pra ir em janeiro. E outro motivo também que fez com que eu ficasse uns 6 meses no Brasil é porque eu tenho um cachorro, e a gente trouxe esse cachorro para cá, e para trazer mal para um outro país não é uma tarefa simples, né? Requer ali documentações, requer vacina, requer um tempo, então não tinha como eu ir antes de 6 meses. Então eu fiquei um tempo trabalhando remoto, né? E aí tinha que coordenar o fuso horário, porque eu tinha o fuso horário do Brasil, que são 5 horas. A Noruega está 5 horas à frente. E tinha o pessoal da Índia que, do Brasil, eu nem sei quantas horas, acho que umas 8 horas para frente, cara. Então, quando eu tava começando o meu dia, os caras estavam fechando o dia deles. Então, eu tinha que fazer uma comunicação bem rápida ali, tipo, as próximas tarefas de amanhã estão aqui no sistema, já pega aí, a gente conversa no outro dia. E meu chefe ficava ali no meio para, se alguma coisa pintasse no meio do caminho, ele tava ali no meio dos fusos horários ali. Então, cara, e assim, quando eu comecei, eu tinha uma dificuldade bastante com o inglês, porque assim, a maioria dos noruegueses aqui falam inglês, né? Por mais que seja uma cidade pequena, a maioria das pessoas que conversam aqui falam inglês, exceto, sei lá, tem uma vizinha aqui que tem provavelmente mais de 30 anos, então tem um pouco mais de dificuldade. Mas pessoas com 60, 65 e abaixo disso, foi bastante tranquilo, né? Em várias cidades que eu passei, que cidades pequenas, todos falavam inglês. Só que, cara, pra falar com alguns indianos eu tinha muita dificuldade. Muita dificuldade, assim, sabe? Tipo, eu fechava o olho e tentava extrair uma palavra ou outra. Eu falei, cara, acho que eu tô entendendo, acho que eu não tô. Então eu tentava fazer a maioria da comunicação escrita. Aí, uma vez ou outra, a gente acabava
tendo que conversar. Mas eu tentava evitar. Aí depois, assim, eu fui praticando mais inglês, eu fui entendendo mais um pouco deles, e eles também me entendendo, porque também às vezes eles não me entendiam, né? Mas aí, acho que com o tempo foi pegando um sotaque um do outro e foi acabando se entendendo. Então agora a comunicação tá mais fluida, assim. Mas com o norueguês eu não tive nenhum problema, assim, os caras são super de boa. E a forma de trabalho deles pro Brasil? Forma de trabalho, a pressão no trabalho, ou a forma que tu programa, sei lá, qual que foi, como que foi esse contexto de mudança? Tu sentiu alguma coisa diferente ou foi a mesma coisa de quando tu mudava as empresas no Brasil já? Não, tem uma diferença grande, assim, o pessoal aqui, eles prezam muito por, assim, a carga de horário de trabalho deles e depois sair para se divertir, estar com a família, estar em casa, então, assim, eles não trabalham muito, putz, cara, eu vou fazer hora extra hoje, vou me matar, não sei o quê, não, eles têm horário, geralmente aqui, não na minha empresa nem tanto, porque a gente tem ali poucas pessoas, mas na empresa, a gente trabalha no mesmo prédio assim, dessa outra empresa que eu falei, que é do pai do meu chefe. E lá tem mais gente. Então, observando o movimento da galera, eles chegam cedo, sabe? 7 horas da manhã, deu 3 horas, cara, sumiu. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa se esteja pegando fogo, nada, eles vão embora. E se tiver um tempo bom, fazendo um sol, eles dão um jeito de sair mais cedo. Fala, putz, não faz tanto sol aqui, então vou aproveitar. Somente no verão, cara, no verão o pessoal, eles chegam cedinho para sair cedinho para aproveitar a maior parte do sol. Então, eles não trabalham muito na pressão. No Brasil, a gente, né, costuma entrar cedo, sai tarde e quer terminar o negócio até o último momento, que o pessoal é mais tranquilo. Então, eu percebi tanto com fornecedores que eu tenho que lidar, às vezes, fornecedores de tecnologia ou clientes mesmo. Acho que vai acontecer uma coisa, você vai conseguir resolver hoje? Não. Então beleza, então amanhã a gente resolve isso aí. Ou marca uma reunião para não sei quando, a gente vai resolver isso aí. Então eles são bem tranquilos na questão de trabalho, sem pressão. É até engraçado, esse dia eu estava passando no Instagram, e aí tem umas propagandas que algumas... é uma empresa, mas é que eu esqueci o nome, é Union, que eles falam aqui, mas na verdade é sindicato. Isso, sindicato. Então aqui o sindicato é muito forte, muito presente. E aí eu tava passando uma dessas propagandas do sindicato, aí tinha um cara vestido com roupas tradicionais norueguesas, cortando aquele queijinho marrom também, que é bem tradicional deles aqui. Aí assim, sabe o que é mais tradicional, sabe o que é bastante comum aqui na Noruega? Aí de repente ele, 4 horas. Aí, tipo, corta a cena que ele parecia que tava filmando, aquele chroma aqui no fundo. Bom, vou sair, vou pegar minhas crianças na escola, depois vou pra Zumba. Então é bem assim, cara, o esquema de norueguês deu o horário deles, acabou. Vou para casa, vou cuidar da minha vida. Então é bem diferente, cara. É bom, eu achei até bom, porque para quem vivia na pressão e aquelas correrias de entregar, trabalhar de madrugada, né, não tem isso aqui, cara. Então para quem pensa assim, poxa, eu quero aproveitar o tempo com a minha família, quero passear com meu cachorro, quero fazer qualquer outra atividade, você vai ter essa qualidade de vida aqui. Legal, acho que é uma coisa em comum, né? Isso da pessoal comentar é meio triste, assim, de ouvir, comparar o que a gente tem no Brasil, né? Sim. Eu ouvi naquele episódio do Vinícius, né, que ele tá trabalhando na Lituânia, ele comentou um pouco de Londres, né? Que Londres o pessoal sim. é mais na pressão, e ele foi justamente para Lituânia para dar aquela acalmada, respirar, aproveitar a vida, porque, cara, no final, o importante é você viver, né? Você quer fazer dinheiro? Quer fazer dinheiro, mas às vezes dinheiro não compensa o estresse que você acaba tendo, né, com a vida. Ou perder os momentos, por exemplo, quem tem filho, né? O cara trabalha tanto, não vê a filha crescer, não vê o filho crescer, então acho que essas coisas não tem preço, tá ligado? Sim. É o episódio com o Pedro, né, que ele foi pra Lituânia porque era um pouco mais calmo do que a vida em Londres, né? Isso, Mas isso. É o padrão. E a forma de tu trabalhar com as pessoas. Tu já trabalhou também até em sistema financeiro, que tu comentou, né? Então, ele já tem uma cultura de trabalho diferente. Eu sei que a parte tech nem tanto, mas culturalmente é um lugar de muito mais pressão, né? Muito mais hierárquico também. Mas contigo aí, cara, como que foi essa coisa de a hierarquia, o teu chefe, as pessoas, os terceiros, né? Até o pessoal da Índia. Sentiu a dinâmica de trabalho, a forma de lidar, as reuniões, diferente de como que era no Brasil? Então,
Especialmente a empresa que eu trabalho, ela não a gente até fala que ela não é muito norueguesa, porque os noruegueses, como eu falei, eles são fechados, eles fazem o que tem que fazer, não conversam muito e pronto, né? Tanto que os dois caras que trabalham comigo, um que trabalha mais ali no desenvolvimento e o outro fica mais na infra, eles não são muito de conversar. Eu acho até engraçado às vezes que aqui eu trabalho no sistema híbrido. Às vezes estou em casa, às vezes eu vou para o escritório, porque o escritório é super perto, tipo 6 minutos andando eu tô lá. Mas então a gente acaba fazendo eu acabo fazendo um híbrido ou não. E, às vezes eu tô no escritório e o cara me manda um Slack, tá ligado? Ele não Caramba. quer levantar da mesa dele, tipo, tirar o fone dele para vir falar comigo. Aí eu falo, não, peraí, deixa na sua mesa. Então, você vê que eles não se esforçam muito em querer conversar com você, né? Tipo, como é que tá aí? Como é que foi o seu dia? Como é que foi e tal? Então, geralmente, às vezes eu puxo uma conversa ali no meio da sala, até para conhecer o pessoal, ficar um pouco mais próximo, dar uma risada, alguma coisa assim. E eu que não sou uma pessoa que fala muito, né? Não sou do tipo, Uhum. caraca, super extrovertido e tal, mas eles são piores, eles são mais na Uhum. deles, assim, então no dia a dia de trabalho é mais, se você não falar com eles, não vão falar com você, tipo, então, o almoço, no almoço, assim, as pessoas se encontram ali embaixo, eles têm um horário de almoço diferente do meu, assim, geralmente eles almoçam 11h30, que para mim é muito cedo, né, geralmente eu almoço meio-dia e pouco, 1 hora, mas quando desce lá, o pessoal tá almoçando, eles conversam ali. E assim, o meu relacionamento com os indianos é mais alguma ligação, o indiano, assim, ele não discute muito, cara, tipo, se você pedir pra, quero um foguete voando amanhã, os caras falam assim, tá bom, vamos fazer. Uhum. Tipo, e eles se matam, cara, é fogo, tipo, às vezes o cara trabalha até muito tarde, fala assim, cara, meu, se não der fazer hoje, relaxa, deixa pra amanhã. Mas os caras são muito pilhados em querer fazer e querer entregar. Eu não sei se são todos indianos assim, mas pelo menos os que eu trabalho, eles são assim. Então, se pede negócio, eles vão querer fazer. Não importa o jeito que saia, mas vão querer fazer. Mas o pessoal daqui não. O pessoal daqui é mais boa, vamos pensar aqui, vamos analisar. Esse aqui fica legal, esse aqui nem tanto. Mas o meu chefe, por exemplo, meu chefe é um cara que ele não é pegando um pouco da cultura aqui, né, do norueguês, eu não conheço a fundo, mas alguns noruegueses que eu acabei conhecendo e conversando com as pessoas aqui, o norueguês ele é um cara que ele não gosta muito de mudanças, né? Ele gosta de, tipo, ele achou uma coisa ali, gostou daquilo, vai ficar aquilo por um bom tempo. Mas meu chefe não, ele é um cara um pouco mais, tipo, putz, não gostei disso, quero trocar, quero mexer, então ele é um cara, muito aberto para falar com ele, ele é super aberto, assim, tipo, a gente tem amigo pessoal, né? Não só do trabalho, mas pessoalmente também somos amigos, e ele é um cara que sempre deixou assim aberto, eu falei, cara, você tem praticamente carta branca aqui para o que você quiser fazer, que era uma coisa que eu buscava, que não tinha outras empresas, tipo mercado financeiro, que eles falou, várias hierarquias, até você pedir para aprovar alguma coisa, passou-se tanto tempo que aquilo nem se faz mais necessário. Faria, né, mas você perdeu time. E aqui não, eu falei, cara, eu confio em você, né, aqui uma coisa também muito forte é confiança, né, então para eles contratarem alguém, então eles precisam ter uma referência de outras pessoas, ou ele conhecer essas pessoas. Então foi o meu caso, eles ligaram para o meu amigo, perguntaram como que eu era, tal, como que era o dia de trabalho, para poder contratar, porque eles confiam muito. A primeira a relação primordial ali é a confiança. Se você quebrar a confiança, cara, aí acabou tudo. Então eles não tentam ser muito, pelo menos meu chefe não tenta ser muito burocrático. Eles falam assim, olha, é isso, você precisa fazer isso, confio em você e pau na máquina. E assim com os outros caras também, pessoal de vendas e tudo mais. Então, como a gente é um time pequeno, não existe, nem tem porquê, né? Existe burocracia. Então, aqui é tranquilo. Mas na parte de indústria, né? Que eu vejo muito, né? Porque a gente está muito próximo da região de indústria, o pessoal é mais quadradinho. Entra tal hora, almoça tal hora, sai tal hora, faz tal coisa, tudo bem quadradinho. Nosso time não, né? Como é software, uma coisa mais, uma pegada diferente, então o nosso horário é flexível, eu posso trabalhar em outros lugares, às vezes eu preciso ir para uma outra cidade, que nesses dias eu precisava ir para Oslo, ir para Stavanger, que é outra cidade perto. Fui, trabalhei de lá, então, cara, meu relacionamento com meu chefe é super de boa, super tranquilo, não tem que reclamar. Boa, que bom, que bom. E, cara, uma coisa que eu acho que ajuda a entender, assim, a dinâmica, é um pouco de reuniões, né? Quando tu vai pra Uhum. uma reunião com o pessoal aí, tu tem aquele momento de como foi o fim de semana, como você tá, ou
deu horário, começa a falar de trabalho, acaba no horário. Então, depende muito, cara. Tem pessoas aqui que elas são mais abertas. Então, geralmente, quando vai começar uma reunião, quando eu vou fazer uma reunião com um cliente, alguma coisa assim, aí sempre troca uma ideia de, como é que tá aí, né? Como é que tá a cidade, como é que foi a sua semana. É, mas depende. Tem uns que nem fala direto. Tem uns clientes que eu falo que eu faço reunião de 15 minutos. Então precisa fazer isso, tal, tal. Falei, beleza, vamos fazer isso e aquilo. Certo, acabou. 15 minutos. Super rápido, mas tem uns que falam como é que. Porque, assim, principalmente no verão rende muito assunto, né? Porque o pessoal foi viajar no verão, então quando eles voltam, falam, putz, fiz isso, fui caçar, né? Muita gente que sai para caçar e conta como é que foi a caça, outros param, fui lá para minha casa, tem muito esquema de cabana aqui, né? Que eles chamam de Rita, e então muita gente tem essas casas para passar o inverno, o verão, então assim, o pessoal no verão rende muita conversa. Quando eu chegando pro outono, pro inverno, aí vai mornando, né, os assuntos diferentes. Então, não tem muita novidade. Mas geralmente eu pergunto como é que foi o final de semana, como é que tá, para dar uma risadinha, não ficar só naquela coisa muito direta. Mas por eles, Sim. cara, acho que você pegar acho que talvez 60% dos caras vão direto ao assunto. Agora passando para a vida fora do trabalho. Já comentou aí de alguns costumes de caça. Na real, antes de passar para isso, até uma dúvida que surgiu porque a cidade é pequena, né? Ainda na Noruega, que é como que é a comunidade de tecnologia aí. Né? Saindo de São Paulo, você tem meetup de tudo, qualquer dia que tu quiser. E como que é aí? Aqui, cara, super fraco. Super fraco de comunidade. A maioria das coisas que eu participo é online, né? Então tem alguns eventos online aqui que no horário da Europa eu participo. Algumas coisas no Brasil também eu participo, mas é um pouco ruim porque às vezes fica muito tarde, né? Então, tipo, tem curso, tem live que acontece tipo 7 horas no Brasil, que é meia-noite. Então, eu tenho que escolher, né, a dedo, assim, se eu vou participar ou não, porque acaba 2 da manhã, então é meio difícil. Mas comunidade aqui da galera, assim, cara, não tem muito. Se tiver, vai ser em Bergen, que é uma cidade com umas 2 horas daqui. Oslo, que é 6 horas, tipo, nem compensa aí. Ou Stavanger, que é umas 3 horas e meia daqui, que são as 3 maiores cidades que tem por aqui. Então é onde talvez se concentre mais pessoas. Mas eu tenho passado, assim, as coisas online. Eu tenho sentido na pele como que é morar, de repente, em cidades do interior do Brasil, porque quando você está em São Paulo, que nem você falou, evento para tudo quanto é lado, você vai e volta rapidinho. Com a pandemia, deu uma democratizada, né, nos assuntos, porque todo mundo tinha que fazer remoto, então não importa onde você estivesse no Brasil ou no mundo, você podia participar, mas agora o pessoal está com saudades dos eventos presenciais, então todo mundo fazendo esses eventos presenciais, às vezes híbrido, e você fica meio ali chupando o dedo, porque não tem como participar. Então, eu vou me programar para participar dos eventos que tem aqui na Europa no ano que vem, né? Então, tem mais eventos em Amsterdã, ou Londres, ou Copenhague tem também, que em Oslo também tem, às vezes, mas de repente fica mais fácil para eu ir para Copenhague do que para Oslo, porque tem uma região geográfica, uma situação geográfica que é bastante complicada. Mas é difícil, cara. É mais online mesmo. Aqui mesmo na cidade, cara, eu não sei quantos desenvolvedores tem. Eu conheço um desenvolvedor, na verdade, brasileiro também, que é aqui, mas ele trabalha remoto para uma empresa em Oslo. E ele até estava comentando comigo, falou assim, cara, vamos tentar fazer um hackathon para descobrir quem aqui na cidade trabalha com tecnologia, trabalha com desenvolvimento, porque a maioria das pessoas aqui é mais na indústria mesmo. Na indústria principalmente voltada a óleo e gás. Aí não tem jeito, acho que qualquer lugar do mundo, né? Cidade menorzinha sempre vai ser um pouco mais fora desses eventos. Tudo tem seus prós e contras, né? Prós e Se contras, você sim, mora numa claro. cidade pequena, cara, é aquela tranquilidade, assim, impagável, né? Se você... eu passei na rua, tem uma ruinha que a gente passa o cachorro, e alguém tinha esquecido um fone. A pessoa não foi buscar e esse fone tá lá até hoje, né? Ninguém pega. Uhum. Tá ali. Alguém só ajeitou, tirou do chão e colocou em cima do negócio pra só ver, mas nem sei se pegaram ainda. Mas é muito tranquilo. Você deixa suas encomendas na porta, você pode largar seu carro aberto, qualquer coisa, cara. Ninguém vai mexer em nada seu. É muito tranquilo. Então isso é muito confortante, porque por mais que você venha,
fui para Noruega, é um país tranquilo, não tem muita violência, não tem. Mas se você for para Oslo, que nem a gente foi essa semana, acontece essas paradas lá. Tem assalto, tem tiro, tem não sei o quê. Você não tá livre, né? As chances são menores, morar no Rio, São Paulo. Mas acontece. Agora aqui, cara, talvez seja atacado por um animal, mas não vai ser assaltado. Sim, sim. Acho que não tem lugar ruim, tem estilo de pessoas diferente, né? Dependendo Sim. do estilo, a cidade menor vai ser mais adequada, né? Então Sim. vamos falar agora sobre a cidade mesmo. O que mudou pra Uhum. ti, não só na cidade, mas sobre o país, né? Porque são costumes diferentes. Tu comentou sobre a caça, né? Não, eu nunca Uhum. ouvi ninguém no Brasil só voltar de férias e falar que tava caçando. Então, o que mais que É, tu viu de diferente pois que é, mudou na esse tua negócio da vida caça, aí? pois é, tem várias coisas aqui, cara, que são muito diferentes, tanto no estilo de vida, quanto comida e tudo mais, mas esse negócio da caça foi legal, porque eu ainda tava no Brasil, aí o cara falou assim, um dos nossos clientes falou, como é que foi? Foi depois do verão, né? E falou, e aí, como é que foi? Ele falou, eu fui caçar, cara, a gente caçou uns veados aqui e tal, a gente corta a carne, faz não sei o que, depois come. Eu falei, caraca, velho. Aí ele começou a mostrar as fotos, tá ligado? Tipo, super normal pros caras sair caçando animal, cortar ele, comer. Então, tipo, aqui é o pessoal roots, sabe? É uma das coisas que eu percebi de diferença entre Brasil e Noruega, né? Por exemplo, o pessoal aqui é muito, eles vivem de um jeito mais rústico, né? Principalmente em cidades menores. Então, os caras saem para caçar. Muitas cidades aqui, né, ou muitas casas aqui, o aquecimento ou é elétrico ou é por lenha, né, lareira. Mas como a energia está cara nesses períodos ultimamente, eles têm optado por lenha, né? Então, eles mesmos vão na árvore lá, cortam a árvore, serram, quebram, põem num saquinho, Caramba. armazena e depois eles vão aquecer a casa deles. Ou reforma de casa. Então, muitos. Por exemplo, você passa aqui na garagem de alguém e dá uma olhadinha, é forrado de ferramenta. Porque os caras Uhum. fazem tudo aqui. Então, eles têm uma cultura de. O serviço, né? Só para dar um parênteses aqui, das coisas que eu percebi que é muito diferente em São Paulo e no Brasil é serviços. Então, um cabeleireiro, um tosador para o cachorro, né? Que eu trouxe meu cachorro, né? Ou um serviço de, por exemplo, preciso pintar a casa, ou um encanador, tudo é super caro, né? Porque isso faz parte do lance de que a Noruega é um dos países com menor diferença, né, de renda entre os países. Então aqui tem o IDH muito alto, então a diferença entre renda, a diferença de níveis salariais aqui é muito baixo, é muito compacto. Então todo mundo ganha bem, Desigualdade né? menor, né? A desigualdade super menor, né? Você não tem essa Sim. desigualdade tão grande. Então, se você for, você ganha bem, legal, né? Mas se você for pagar lá seu cabeleireiro, ele também vai ter que ganhar bem. Então, você vai pagar para ele ganhar bem, né? Então, muitas pessoas preferem fazer os serviços em casa. Então, os caras compram uma máquina que é mais barata. Então, poxa, eu preciso cortar uma madeira, fazer um negócio, eu mesmo faço. Né? Por exemplo, eu mesmo, eu corto o cabelo aqui, minha esposa dá o trato final, porque é muito barato você comprar uma maquininha. Só para você ter uma noção, uma maquininha de cortar o cabelo, com 2 cortes que você faz, você paga a maquininha. 2 cortes você vai no cabeleireiro. É. Foi no cabeleireiro 2 vezes, você compra uma maquininha. Então, com a maquininha você vai fazer 10 cortes, 20 cortes. Quantos Sim, cortes sim. né? Por um preço de 2 cortes você faria aqui. Então, se você vai numa loja eletrônica, é muito fácil chegar na loja eletrônica, tem um monte de maquininhas de cortar cabelo, porque é super comum o pessoal cortar o próprio cabelo aqui, né? Tesoura e tal. Então, isso é uma das mudanças. Então, tipo, essa vida roots que o pessoal tem, né? Com a criança, cara, é muito engraçado, porque no Brasil, as mães, tipo assim, a criança toma uma gota de água, né, de chuva, ai meu Deus, não pode tomar água, protege, não sei o quê. Aqui eles têm um negócio que eles fazem com as crianças, quando tá em meses, não sei quantos meses, mas a criança nem anda, tá no carrinho ali. Eles põem a criança pra fora no inverno e deixam lá, no frio. Fala, caraca, a criança vai Por morrer, vai quê? ter uma pneumonia. Pra ela ir se adaptando com ar gelado, entendeu? Desde criança. Ah, Então você vai meio que criando anticorpos, sabe? Criando sim, sim. resistência com ar frio, então eles fazem isso. Claro que eles não deixam, não abandonam a criança lá, mas é muito comum Sim, você, sim. tipo, vai na casa, você vê o carrinho do lado de fora, com a criança tomando um ventinho ali, chovendo também, as crianças estão brincando na chuva, tá nevando, as crianças estão brincando na neve, então eles não têm esse, tipo, excesso de cuidado com as crianças são muito livres aqui.
né? Então, você vê as crianças andando na rua aqui, cara, pegando busão com 6, 7 anos de idade. Pegando um busão ali, indo pra escola sozinho. Então, não tem esse excesso de cuidado que a gente tinha, a gente costuma ter no Brasil com a criança achando que qualquer coisa vai acontecer, qualquer problema. Pode acontecer mesmo, né? Mas aqui o pessoal bem roots. Ah, deixa a criança ali, ela tá brincando. Se cair, caiu. Se não caiu, tudo bem. Né? Então, é uma das coisas que a gente vê aqui também. Além disso, é comida, né? Não tem jeito, né? Eles, tipo, Essa é a minha arroz, essas pergunta. coisas. Sobre a comida. E aí? Comida, né? Então, cara, comida não é o forte dos caras, né? Não. Não, o que os caras fazem aqui é pão, salaminho e um queijo, né? Aham. Tem o tal do Brunost, que é o queijo marrom, um queijo feito de leite de cabra, que é super comum aqui. Então eles põem um salaminho, põem esse queijo, põem o pão, é o café da manhã, é o almoço, e a janta deles, eles jantam mais ou menos por volta de umas 4, 5 horas da tarde, né? Que pra mim é o horário do café da tarde, né? E Mas pra eles depois é o vai horário até da o janta. outro dia? Segura até Vai até outro dia outro com dia, essa cara. janta? Exato. Eu não sei como os caras aguentam comer tão pouco aqui. Talvez eu entenda, porque comer aqui também é caro, né? Então acho que os E caras falam tudo assim, é tipo, comer. costume, né? É costume, cara. É, Acho que é cultural, os caras cresceram, né? Viveram a vida toda assim. Então pra gente é um. sim. Cara, como é que você vive com sanduíche? Às vezes eu falo com um carinha lá que trabalha comigo, e aí, já almoçou? Não, ainda não, não deu fome. Mas você só comeu um pãozinho? Mas tô tranquilo. Falei, cara, não sei como que você aguenta, cara. Eu não sei, eu preciso comer 5 vezes por dia. Os caras que comem 3, Uhum. tá tranquilo. E a refeição pesada mesmo é essa da janta, que eles comem batata com alguma salsicha, Porque tem muito batata, né? Tudo os caras fazem alguma coisa com batata. Tem alguns pratos exóticos que eu não tive a coragem de comer ainda, né? Que é o esmalarrova. Esmalarrova é tipo uma cabeça de ovelha no prato. Sem, nem, sem Só nenhuma isso. coisa para deixar. É, só isso. É tipo, eles assam, né? Põe uma batata, uma saladinha e tem a cabeça inteira, cara. Tipo, sem tirar nada. E aí, ó, come aí. Eu, tipo, não aguento. Tem uma cidade aqui perto chamada Voz, que eles têm um festival de Smalarova, foi acho que um mês atrás. E aí o festival tem um concurso lá de quem consegue comer mais Smalarova, né? Tipo, não tem aqueles concursos de quem consegue comer mais hot dogs, essas Hot coisas? dog? Sim, Aqui, sim. é, aqui é de quem consegue comer mais Smalarova, mas tem que comer tudo, tem que comer olho, é só não cérebro, cérebro eles tiram. O resto, cara, você tem que comer. Cara, sem condições, eu não consigo. Sem chance pra mim. Eu tô vendo aqui a foto, tem só batata do lado em alguns pratos. Então, tá vendo? É isso, cara. Aí, tipo, minha esposa foi no supermercado uns tempos atrás e tava, né? Como é a época agora, ela falou: Nossa, eu vi várias cabecinhas assim, os caras vendendo. Eu falei, cê é louco. Ainda não tô nesse nível. Caramba. Ainda não tô. Mas então comida, cara, que é assim. E tem uma particularidade aqui, que tem essas comidas e tal, mas tem um negócio que eu lembrei agora, eles gostam muito de taco, comida mexicana. Então tem o Fredag Taco, que é a sexta-feira do taco, que você vai no mercado, cara, você acha tudo, assim, tem os avocados, tem as tortilhas, tem molho, tudo, assim, tem uma seção para fazer taco no mercado. Tipo, eu perguntei pra uma galera aqui, falei, como que surgiu essa parada de ter taco na Noruega, né? Eles não sabem explicar muito bem, porque é uma coisa que aconteceu mais ou menos nos anos 90, no começo dos anos 90. Então, uma pessoa que tem lá os seus 30, 35 anos, era muito criança, então talvez os pais dela estavam por começou. Mas, assim, a Noruega, por um tempo, ela era muito fechada. Você vê que as coisas aqui são um pouco fechadas ainda para algumas marcas, né? Por causa do controle do governo e tudo mais. Então, algumas coisas foram chegar mais ou menos aqui nos anos 80. Então, tipo, muitas pessoas não comiam pizza aqui. Porque não tinha pizza, né? Isso aconteceu mais ou menos nos anos 80. Talvez na cidade grande isso antecipasse, mas aqui, né, eu tava conversando com as pessoas mais velhas, eu falei, pô, cara, eu comi pizza nos anos 80. Então aqui tem muitas coisas que eram fechadas, né? Porque, assim, o governo aqui é uma pessoa muito presente, né? Na vida dos Uhum. noruegueses. Então existem vários controles, tipo, de coisas para evitar que você não coma porcaria. Pra um lado até bom, cara. Pra um lado até bom, tipo, Uhum. cara, alimentos com excesso de gordura, alimentos com excesso de açúcar, ou qualquer outra coisa que eles identifiquem que é nocivo para a população, eles ou sobretaxam ou nem deixam entrar aqui.
Então você não consegue ver muitas marcas, por exemplo. Quando eu cheguei, eu falei, cara, cadê as marcas que eu conhecia no Brasil, né? Você não vê. Talvez a marca que eu conheço aqui é Coca-Cola, que tem, né? Mas McDonald's. McDonald's aqui não tem, e McDonald's você vai achar muito pouco. Mesmo indo para Oslo, você só vai depois que você cruza a fronteira com a Suécia, né? Que eu, no verão fui para a Suécia, aí você é McDonald's a rodo, tudo que é McDonald's. Mas aqui dentro é super controlado, então eles não têm tantos McDonald's assim. Até porque as pessoas talvez não sejam muito afim, né? E a marca de chocolate que eles têm, a marca de refrigerante que eles têm, tudo é meio que norueguês aqui, sabe? Eles têm uma cultura de... Nós orgulhamos as coisas que são daqui, né, noruegueses. Então, até as carnes, e, tipo, pensei, pô, vou encontrar carne do Brasil aqui, não. Eles têm o corte deles, do gado deles que ficam aqui. Então, tudo bem, assim... São poucas marcas, você não tem uma variedade, mas a qualidade, cara, é muito boa. Tudo é muito gostoso. Então, por exemplo, pão, né, que eles adoram pão. E aí você olha aquele pãozinho pão de forma, né, no mercado, e fala, putz, é seco, não sei o quê. Cara, é muito bom, é muito gostoso. Acho que o trigo, os cereais que eles usam, a matéria-prima para construir é muito boa. Então, cara, me apaixonei pelo pãozinho da Noruega aqui. Muito gostoso. A carne também, tu gostou aí? Cara, carne é caro, então a gente come de vez em quando, mas é boa. A carne é boa. Só que eles não têm os mesmos cortes do Brasil, né? Então a gente tem um corte, a picanha, né? Que não tem um corte de picanha que a gente chama de culote, né? Então, que é um corte um pouco mais parecido, que aí você consegue comer, gostoso e tal, mas eles não têm tantos cortes. O que eles têm mais aqui, até porque carne é carne, tipo, eles têm salsicha, frango é muito bom. Não sei para quem gosta de frango, mas o frango da Noruega aqui é muito gostoso. Um franguinho suculento, sabe? Agora, a carne, assim, eu já estava diminuindo um pouco o meu consumo de carne desde o Brasil, né? Eu estava meio que tentando segurar um pouco. Não que a gente vai virar vegano, mas, tipo, evitar um pouco o consumo excessivo de carne e tentando buscar outras fontes de proteína. Então, a gente achou aqui que tem muito, tipo, carne vegana, certo? Tipo, feita de plantas, essas coisas. Que não, cara, é muito gostoso. No taco, né? A gente faz. Minha esposa faz a carne vegana, põe o molho e tal, a gente come no taco e a gente pouco percebe a diferença. É muito bom também. E é bom pro bolso. Mas é bastante gostoso as carnes veganas daqui. Mas a carne vermelha também é gostosa, mas a gente não come tanto, assim. Mas tem surgido, né, muita carne vegana boa. Eu também como menos carne do que no Brasil. E eu vejo que cada vez mais tem carne boa. Hoje, putz, essa semana a minha companheira comprou bacon. E eu fiquei, bacon vegano. Eu fiquei, putz, não, bacon não, né? E era bom. Não tinha gosto de bacon. Não tinha gosto de bacon. Beleza, não sei o que é aquilo. Pode ser só química, sei lá. Mas era uma parada boa. Então, eu não tentei ainda um bacon vegano, mas tentei um hambúrguer, nuggets, ou essa carne que a gente usa de fazer. O hambúrguer tem muito bom. Muito bom. Tentei ainda. Né? Cara, tem um nuggets aqui espetacular, muito gostoso. Vegano. Então. Mas o que tu falou do corte, até aqui também em Portugal, o corte é diferente, assim. Existem... Às vezes é só o nome, mas eu sei que muda um pouquinho também, sabe? Então, tanto que eu já vi no mercado uma vez, sei lá, picanha brasileira, escrita, sabe? Especificamente. Porque é diferente, né? As tradições são diferentes, assim. Mas eu também senti carne aqui mais cara. Quer dizer, sei que no Brasil, quando eu saí de lá, né? 4 anos atrás, eu senti aqui mais caro. Eu sei que agora, provavelmente é o contrário, né? Com a inflação e pandemia. Eu lembro que na pandemia as carnes foi dando um salto de preço no Brasil, né? Então desde o Brasil a gente falou, não dá pra fazer um churrasquinho todo final de semana, e a gente já tava ficando mais pesado. Mas eu não sei, depois eu talvez volte esse ano, final do ano pro Brasil, aí eu vou dar uma conferida nos preços lá. Comparar. E a vida de cidade pequena, cara, porque não só Noruega, né, mas também cidade menorzinha. O que tu tá achando? Porque tu vem de São Paulo, né, então provavelmente é um choque. Eu tive um pouco de choque aqui no Porto, né, cheguei de São Paulo pra cá, eu senti bem menor, mas é uma cidade grande, né, na Europa Sim. Ainda é uma cidade grande. Mas como que foi pra ti aí em Odda? Cara, aqui, assim, que nem eu falei, por um lado, para a parte de tranquilidade e tudo mais, é muito bom, né?
Eu vim pra cá, eu tinha vários problemas de respiratórios, tipo, ficava gripado, ficava com coriza em São Paulo e tudo mais. Aqui, cara, eu não tive um problema de respiratório, porque acho que o ar é puro, né? Você respira um ar puro. E você vê que diferença faz, né? Em São Paulo, você até sente o ar assim, tá, mas você não se liga tanto. Quando você muda, cara, de um lugar pro outro, você fala, caraca, eu tô respirando um ar puro, então você acaba não ficando doente, né? Então minha saúde aqui melhorou bastante. Mas assim, cara, cidade pequena tem vários problemas. Para quem é daqui, conhece aqui, já se habituou com as coisas, tranquilo, mas para mim, por exemplo, um fato complicado, eu preciso tirar a carta de habilitação aqui. Eu preciso dirigir um carro, mas por que você precisa dirigir um carro? Porque tudo é muito longe, né? Então, eu moro aqui numa vilinha, né? Só de casa, residencial, e 4 quilômetros fica meio que o centro da cidade, tem mercado, tem banco e tudo mais. Mas para você fazer compras, né, e voltar para casa, tipo, 4 quilômetros carregando sacola, não dá. Então, você poderia pegar um ônibus. Só que o ônibus aqui não tem uma demanda grande de pessoas por ônibus. Então, você precisa meio que pedir num aplicativo o ônibus para te pegar no ponto, tá ligado? Porque senão eles vão ficar rodando aí sem ninguém gastando energia. Então, tô aqui Então no tu ponto avisa tal. que tu tá no ponto. E esse aviso está no ponto. A ônibus vem te buscar, entendeu? E aí você vai para algumas cidades aqui em volta. Mas então, aí que aconteceu? Eu preciso tirar a carta, só que como só tem uma escola de habilitação aqui na escola de condutores na cidade, a fila tá grande, né? Porque aqui é um processo longo para tirar a carta, né? Não é muito rápido. Então eu tive que ir para uma outra cidade, que é Voz, né? Uma cidade que é um pouco maior, e fica 2 horas de carro daqui, entendeu? Então eu tenho que dirigir 2 horas, pegar a balsa, né? Porque aqui, como é um fiord, né? Então vai ser muito comum para você, é uma coisa também que mudou, é você pegar túnel e você pegar balsa. Eu até tinha pesquisado esses dias aí qual que era o país que tinha mais túneis no mundo e é a Noruega. Por causa, como tem muita montanha, então ou você tinha que dar uma volta na montanha ou você cruza a montanha por túnel. Então tem vários túneis aí. Inclusive o maior túnel do mundo é umas 2 horas e meia daqui, tem 24 quilômetros de extensão, né? É o maior túnel, acho que é o maior túnel do mundo. Então, enfim, mas aí, às vezes, cidade pequena. Aí eu preciso de 2 horas me deslocar, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, isso é meio chato. Comunidades de desenvolvimento, também eventos, é muito, muito pouco. Minha esposa, uns tempos atrás, precisava cortar o cabelo. Ela falou, beleza, vou cortar o cabelo. Ligou lá pra cabeleireira, eu queria cortar o cabelo essa semana. Então, minha senhora, essa semana não vai dar, só mês que vem. Por causa que a agenda dos caras estava lotada, então eles não davam conta, né, de cortar o cabelo. Mas assim, isso acho que foi um período, porque a gente pegou em maio, essa situação aconteceu em maio. E maio é o dia da República, né, a proclamação da República, da Independência. Uma data, 17 de maio, é uma data muito importante aqui. Então acho que nesse período todo mundo queria se arrumar para o 17 de maio, então por isso que estava bombando a cabeleireira. Mas então, tipo, e não temos lugares para sair. Por exemplo, aqui tem uma baladinha, mas é uma, né? Tem alguns barzinhos, 3 barzinhos, 5 restaurantes. Então, é uma vida bem, bem pacata. Então, se você é uma pessoa que, por exemplo, para eles gostam muito de ir para casa dos amigos, eles fazem um esquenta na casa dos amigos, aí depois vão para baladinha e tal, dançam ali até 2 horas da manhã, mais ou menos, e depois volto para casa. Então, mais ou menos assim, de cidade pequena. Então, não tem muitas coisas para fazer, né, em termos de agitação, mas por outro lado, cara, aqui perto de casa tem um rio, aí eu vou andando, vou até o rio, meu cachorro bebe uma aguinha ali, aí que cruza pro outro lado, passei aqui nas florestas, tem uma vida tranquila, como eu falei, as crianças andam aqui de boa, para lá e para cá, então tem esse lado de tranquilidade. Mas qualquer outra coisa que você precisa fazer, você precisa depender de um carro, ou pegar o ônibus, chamar o ônibus no aplicativo, ou precisar um Uber coletivo. Aqui tem táxi também, você pode ligar o táxi, mas o táxi também é um serviço, e serviço não é barato, então tem todas essas coisas. E aí que nem eu falei, esses tempos atrás tinha ido para Oslo, e Oslo você tem ônibus toda hora, todas as coisas estão abertas, tem outra cidade que parte chamada Stavanger, que a gente gosta de ir para lá também, que aí, tipo, é uma cidade que pra gente é um tamanho ok, porque ela não é uma cidade gigante, mas não é uma cidadezinha. Então é uma cidade que as coisas acontecem, mas no nível, pra mim e pra minha esposa,
super ok. Então, sei lá, pode ser que daqui a um tempo a gente vá para lá. Por enquanto a gente está aqui porque a empresa fica aqui, a sede, né? Vamos dizer assim, a sede da empresa é aqui, e o meu chefe mora aqui, tá, todas as coisas estão rolando aqui. Mas ele falou assim, cara, vem para cá, sente, né, a cidade, e de repente, cara, putz, eu não me adaptei muito bem, aí você pode ver para alguma cidade perto, alguma coisa. A gente tem um escritório num cowork lá em Stavanger, então, de repente, é uma opção pra gente. Boa. Tu mencionou aí sobre vida noturna e bebida, né? E tu tinha Aham. também comentado antes da gente gravar que aí é a terra da cidra. É, exato, cara. Aqui é a terra da cidra. Então, a região aqui tem essa macro-região de Vestland, e dentro de Vestland, eles têm várias sub-regiões. Tem a região de Hardanger. Então, a região de Hardanger, ela é muito conhecida pela produção de maçãs, né? Então, as maçãs aqui, elas encontraram o ambiente ideal nesse período de chove um pouco, a terra é meio inclinada, canta aquela garoinha, porque a gente foi aqui numa desses lugares que produzem cidra, tem bastante aqui na região, porque a cidra é uma coisa tradicional aqui, eles fazem há muito tempo. Só que era uma coisa meio que familiar, né? Ah, eu fiz uma cidra aqui, ó, fiz uma garrafa, dava para um fulano, dava para um ciclano. Mas eles perceberam, assim, depois comparando, e um cara aqui, que ele mostrou, ele falou assim, cara, a maçã daqui, ela é uma qualidade absurda para fazer cidra, né? E ela é a maçã ideal. Então, em vez de a gente fazer cidra só pra gente, vamos colocar isso no nível nacional e internacional. Então, tipo, de uns 15 anos para cá, mais ou menos, começou a aparecer aqui na região várias ciderias, eu não sei se esse é exatamente o nome, mas que produzem cidra em escala mais, tipo, vamos dizer que artesanal, ainda não é aquela coisa industrial, muito em grande volume, mas é um esquema artesanal. E as cidras aqui têm ganhado vários prêmios, então eles querem transformar essa região de Hardanger em, tipo, tipo, Champagne tá para a França como Hardanger tá aqui para a Noruega. Essa é a principal região produtora de cidra. Então eles produzem cidras de alta qualidade aqui, né? Eu vou levar algumas para o Brasil, porque no Brasil a gente não tem boas referências de cidra, né? Então quando eu for voltar para o Brasil eu vou levar umas garrafas aqui e eles têm feito, cara, um trabalho muito bom, né? Acho que tem sido um dos motores econômicos aqui da região. Muita gente vem de outros países para trabalhar na colheita das maçãs, né, na produção da cidra, que aconteceu ainda agora, mais ou menos, em agosto, mais ou menos, agosto, setembro, acontece a colheita, então eles devem estar produzindo as cidras agora, né, nesse momento, para engarrafar, para vender aí para o resto do ano. Então aqui é bastante... Eles têm cidras de vários níveis, né, tipo, tem o suco da maçã, tem cidras especiais, com mistura de maçã. O cara estava explicando, ele é químico, né, esse cara aqui, me esqueci o nome dele agora. Mas ele é engenheiro químico e ele usou todo o conhecimento de química dele para aplicar nas cidras. Então, ele faz algumas misturas com tipos diferentes de maçã, né? Aí a gente foi para um cara que planta maçã, que ele explicou tudo, como é que faz para as maçãs crescerem bem, como é que eles colocam elas organizadas em fileiras. Algumas, eles falam de maçãs macho e fêmea para polinizar mais fácil, para as abelhinhas, né, ficarem levando pólen de uma para outra para a produção acontecer. Então, cara, para quem gosta de bebida, saber como é produzido, conhecer tudo no detalhe, aqui também quem quiser fazer turismo sobre isso, aqui é uma região muito boa. Inclusive, aqui no Fjord, eles chamam de Cidra Safari, que é um barco, né, um barco bacana, ele para aqui em Oda, e ele vai indo para alguns lugares que tem plantações de cidra e restaurantes. Então você vai fazendo uma degustação, vai subir no fiord e vai descendo. Demora, acho que, sei lá, você faz o passeio de algumas horas, umas 3, 4 horas fazendo um passeio, conhecendo os restaurantes, conhecendo as cidras. Então isso acontece no período aí de verão. Acho que começa mais um pouquinho antes do verão e acaba um pouquinho no final do verão. Então pega ali finalzinho de maio, mais ou menos, depois até comecinho de setembro, finalzinho de agosto, que acontece esse tour aí da cidra. Interessante. Aqui tem o dos vinhos, né? Aqui em Portugal, e aí tem os da cidra. Legal, cidra acho que é a minha bebida, uma das favoritas. Eu não sou fã de cerveja, então quando eu saio assim, normalmente eu sempre pego uma cidra. Aqui, né? Somersby. Não, nunca vi nenhuma norueguesa. Então, depois, se a gente se tomar por aí um dia,
Eu te levo uma cidra daqui, cara, você vai gostar. Boa, boa, por favor. Se tiver para Portugal, se for aí tu me indica qual que é a Sim, boa. Qual que deve ser melhor, né? Porque essa Somersby é totalmente industrial. Essa aí, como é sim. parte artesanal, deve ser bem melhor. Não, é outro nível, cara. Artesanal é muito mais. Os caras fazem com mais cuidado, com mais carinho, menos químicas, Sim. né? Então, é muito melhor. E o custo de vida aí, né? Como tu comentou antes, o governo, né, é uma pessoa muito presente na vida, né? Então, como que é aí o salário versus custo de vida aí? Tá valendo a pena? Sim, vale a pena, né? Como eu sempre comentei aqui, falei, nossa, mas o serviço é caro, mas tudo que você tem que fazer é caro, bebida é caro, mas assim, você recebe bem aqui na Noruega, né? Então, ninguém vai receber assim, tipo, profissão mais simples, você não vai receber menos de 400 mil coroas por ano, que equivale a 40 mil euros, né? A gente faz a diferença de vezes 10 e dividido por 10. Então, o governo vai te cobrar muito imposto, né? Ele vai te cobrar aí, pode chegar em casos de 46% de imposto dentro no seu salário bruto. Mas aqui você tem rodovias ótimas, você não paga pedágio, você tem qualidade de ensino muito boa. Então, desde o seu ensino fundamental à faculdade, é tudo já incluso no seu imposto, não vou falar que é de graça, está incluso no imposto. Você tem saúde, né? Saúde também é gratuito, né? Então, você recebe, quando você chega na cidade, você recebe uma carta do Ministério da Saúde, vamos dizer daqui, falando, olha, esse é seu médico, se você fazer uma consulta, você faz a consulta com ele. Essa consulta você paga por ela, mas tem um teto de até 2.000 coroas. Se você ultrapassar esse teto, você não precisa mais pagar por isso. Remédios são inclusos, internação, operação é tudo incluso. Então eles constroem aqui uma sociedade que ajuda, né, a galera assim se manter aqui, embora seja tudo muito mais caro. Dando um exemplo, né? Uma cerveja custa 10 euros aqui, se você vai numa baladinha. Vai numa baladinha, me dá uma cerveja, 10 euros, entendeu? Você fala, caraca, é um absurdo. Mas Caramba. se você comparar o seu, como é que se diz? O quanto que você recebe por hora de trabalho versus o preço de cerveja, tá ali, entendeu? Tá dentro dos padrões. Então assusta, talvez, para quem vem de fora como turista, mas para quem vive e trabalha aqui não é o fim do mundo, entendeu? Sim, acho que o mais importante é comparar o quanto tu ganha e a porcentagem que tu gasta disso, né? E isso pra ti vale a pena. Sim, sim, vale a pena. Por exemplo, aqui tem um outro fato curioso também que, por exemplo, você vai comprar um carro. Como aqui é um país que promove muito os carros elétricos têm um belo desconto na compra, né? E se você for abastecer, é um país que vai ter muitos pontos de abastecimento, de recarga, né? Não é abastecimento, recarga de baterias aqui, com um preço que compensa mais que a gasolina aqui, curiosamente. A Noruega é um país produtor de petróleo e gasolina e tudo mais, só que a gasolina aqui é cara. Então compensa você ter um carro elétrico, né? Então são coisas que o governo subsidia, né, através dos impostos que você paga, para manter as coisas funcionando de um jeito, né, mais ecossustentável, né, por um lado, e manter o cidadão assim com qualidade de vida. Por exemplo, se sua empresa não está indo bem, né, tipo, poxa, a gente não está conseguindo produzir porque subiu muito aí a custo de energia elétrica, ou as demandas não estão acontecendo por causa de crise, de guerra e tudo mais, a empresa ela pode pedir para o governo não vou dizer uma isenção, mas uma permissão especial que eles chamam de permitteri. Você fica em casa, você não é demitido e o governo te paga 60% do seu salário. E a empresa não paga nada, entendeu? Então a empresa respira, né, financeiramente, ela vai ter ali o dinheiro para manter o caixa, alguma coisa, ela não te demite, mas você também não fica sem dinheiro, né? Você tem dinheiro para manter ali suas coisas básicas. Se você não é um cara que gasta 100%, você vai conseguir viver de boa, né? Tranquilo. Então, é daí que todo esse imposto que você paga vem para você. Ou, por exemplo, cara, você é uma pessoa que não consegue emprego de jeito nenhum, sei lá, tá difícil para você. Existe um órgão aqui, que é tipo, um órgão do trabalhador chamado NAP, ele vai arranjar um emprego para você, cara. Às vezes não é um emprego na sua cidade, às vezes é um emprego um pouco mais longe, mas se você quer trabalhar mesmo, os caras vão dar um jeito de você ir arranjar um emprego. E aí esse NAV, ele meio que faz assim,
fala assim, mas como é que ele vai me enfiar na empresa, né? Na verdade, ele vai te patrocinar na empresa. Então, a empresa não vai pagar um salário integral diretamente para você, ele vai pagar uma parte, e o NAV paga uma parte maior ainda. Se não me engano, a empresa paga 40% e o NAV paga 60% do seu salário, né? Então, todo esse imposto que você paga é revertido em benefício. Então, é quase impossível, né, você ser um morador de rua aqui. Não porque é frio, mas é porque o governo vai sempre tentar, de algum jeito, promover que você tenha uma casa, que você tenha salário digno. Outra coisa interessante aqui, em relação a essas coisas de impostos. Se você tem um filho e por exemplo, tem as férias de verão, né? Todo mundo sai nas férias de verão, todo mundo pelo menos tem 2 semanas para aproveitar. E aí, por exemplo, você não levou seu filho para passear. Ele ficou em casa, porque, poxa, eu tô apertado, tô sem grana, não vamos poder viajar. Se você volta para a escola e o professor pergunta, e aí, como é que foram as férias? E ele notar, por exemplo, que seu filho falou, fiquei em casa, não viajei, não tive diversão, o governo vai falar com você e fala assim, e aí, por que seu filho não está se divertindo? Por que seu filho não aproveitou as férias? Aí você fala, poxa, tô sem condições, tô apertado, tô com isso. Beleza, vou te financiar aqui o dinheiro para as férias do seu filho e você vai fazer seu filho viajar e se divertir. Eles se preocupam muito com a qualidade e bem-estar da criança aqui, né? Então, se a criança se sentir diferente demais, porque ela não teve uma condição assim de poder viajar, ou ela não se divertiu por pura falta de dinheiro mesmo, você não tinha dinheiro para fazer, o governo vai dar um jeito e falar assim, não, a criança vai se divertir, porque ela não pode ter, tipo, esse trauma, né, vamos dizer assim, não pode, tipo, se sentir diferente das outras crianças com que ela está convivendo ali. Então, você fala, 46% de imposto é muito. É muito. Mas, por outro lado, o governo está ali, né? Claro que o governo tá pegando esse dinheiro de você, mas está distribuindo em benefícios para a população. Então, isso acaba convertendo em uma população mais tranquila, mais mentalmente saudável. Então, por isso que a gente tem um IDH bem alto aqui. Entendeu? Então, é isso sobre dinheiro e impostos. Tem mais algum brasileiro aí? Tu falou que tem mais um, né? Tu descobriu. Tem, cara, tem, assim, trabalhando com TI, tem desenvolvedor, assim, tem um brasileiro, tem mais uns... legal. Tem um casal de brasileiros que trabalham nessa outra empresa aí que produz peças de precisão. Tem 3 brasileiros, na verdade. Então, aqui é engraçado, a cidade é muito pequena, mas você tem várias nacionalidades aqui na mesma cidade. Se eu não me engano, eles contaram 20 nacionalidades diferentes aqui em outra. Então, tem brasileiro, tem polonês, tem paquistanês, francês, que mais tinha aqui? Cara, tem muita gente que é da Polônia, tem muita gente que é assim, do leste europeu, mas Moldova, tem um cara que trabalha com a gente de Moldova, então eles conseguiram concentrar muitas pessoas de outras partes do país aqui, principalmente por causa das indústrias, né? Então precisa de engenheiro, essas coisas. Sim. Então talvez os noruegueses preferem ir para as grandes cidades, então tipo, eles precisam trazer mão de obra externa para cidades menores aqui. Então acaba tendo muita gente. Então eles sempre precisam de trabalhadores. Então, nesse safari que eu fui, foi promovido pela prefeitura aqui, né? Um deles, né? E então eles falaram assim, todo mundo que chegou na cidade no último ano, né? Eles convidaram, e aí o prefeito sempre fala, cara, é muito importante que vocês estejam aqui, porque a cidade precisa de força de trabalho, e então, tipo, se vocês puderem convidar mais pessoas para se mudarem para Oda e quiserem vir, principalmente para Oda aqui e as regiões aqui das cidades, né? Que aqui é um condado, né? Tem um condado de Ulesvang. Então, para as cidades que fazem parte do condado, se quiserem vir, são bem-vindos, porque eles precisam de trabalhadores aqui. E tem a parte da Fórmula 1, né? Uma das tuas metas, né? Tu tinha 2 mudando pra aí, que era ajudar a empresa a crescer e ver o maior número de GPs de Fórmula 1 possível. Como que tá essa meta? Então, minha meta nesse ano foi frustrada, porque tá bombando, cara. Fórmula 1, depois do advento da série da Netflix, né, Drive to Survive, bombou, assim, tipo, você vai procurar ingressos para esse ano, assim, obviamente. Eu tava planejando com meu amigo que mora na Suécia pra gente ir no GP da Bélgica, tipo, uns 4 meses antes, já tinha vendido todos os ingressos. Eu
falar, vamos tentar ver o da Itália. Já tinha vendido todos os ingressos. O que sobrou pra gente, aí a gente pensou assim, então vamos pegar o ano que vem. Ano que vem, vamos pra Áustria. Praticamente todos os ingressos vendidos, só que bombou o negócio de hotel e voo, e a gente conseguiu para a Áustria, para a Hungria. Então, agora em 2023, a gente vai para a Hungria, assistir o Grande Prêmio da Peste lá, porque aí foi o que a gente conseguiu, cara, mas está muito difícil. E comprar com muitos anos de antecedência os tickets aí para quem está pensando em vir para a Europa, assistir um Grande Prêmio, tem que se preparar, tipo, pelo menos um ano antes. Caramba, é bastante coisa, né? Não, tá muito aquecido o mercado, cara. Eu lembro que eu fui em Canadá, eu fui para assistir o GP de 2015, foi super tranquilo, super de boa, o ingresso estava barato, os hotéis estavam no preço normal, mas nos últimos anos, cara, tá... Mas eu vou conseguir, cara. Vamos todo ano aí tentar pelo menos pegar uns 2 GPs aí, fazer um esforço, e aí vamos bater a meta. Depois que bater a meta, isso. a gente dobra. Dobra ela, né? Cara... Pô, brigadão pelo papo, por compartilhar aí como tá sendo essa tua jornada aí. Tá chegando o inverno, né? Mas ainda bem que as casas por aí são um pouco mais quentes. Ou qualquer coisa tem que aprender a cortar a árvore, fazer a lenha, né? Fazer a minha própria lenha aqui e aquecer. Isso aí, cara. Antes de fechar, cara, o espaço é teu. Se quer deixar algum link, deixar alguma mensagem, por favor. Eu vou deixar, mais para quem gosta de turismo, eu vou deixar o link do Visit Norway, principalmente a parte de Hardanger, que é a parte que eu conheço aqui, né? Então tem muitas coisas legais aqui, principalmente a trilha que é chamada Língua do Troll, Trolltunga, talvez é a trilha mais famosa aqui da região. E até uma coisa que eu esqueci de mencionar, a cidade, ela serve de cidade fictícia ou cidade de fundo para uma série da Netflix chamada Ragnarok, né? Então, quem vir para cá, na série ela chama Eda, a cidade, né? Então, mas é Oda. Então eles maquiam algumas coisas ali para ficar um pouco mais sinistra, mas é uma cidade que também tem esse lado turístico por conta da série, por conta da trilha de Trolltunga, né? Que é uma trilha de 14 horas, eu não fiz ainda. Então vou deixar os links para vocês conhecerem aqui a região, também a parte da Cidra. Link meu mesmo, eu não costumo muito ser ativo nas redes sociais, mas se eu escrever alguma coisa, eu estarei lá no LinkedIn. Legal, todos os links me manda, por favor, vou deixar na descrição. Sim. E, pessoal, para acessar os links, né, pode ir aí diretamente no YouTube ou no Apple, Spotify, Google Podcast. Não esqueça de seguir também para não perder esses e os próximos episódios, que a gente vai falar muito mais sobre outros países, também sobre outras profissões dentro de TI. Alex, novamente, cara, muito obrigado mesmo, foi um prazer. E é legal conversar com pessoas em cidades fora das capitais assim, porque vai dando mais curiosidade pra gente de saber como que é, né, e visitar. Sim. E sair também desse destino padrão de que a gente já vê tudo no Instagram, né, ou no YouTube. É isso aí. Valeu, Gabriel, muito obrigado. Foi muito bacana gravar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem saber mais da Noruega, podem perguntar. Boa. Brigadão e até a próxima. Abraço.